Entenderam o que é este princípio? Vamos lá? Princípio da divisibilidade. Gente, às vezes, o inquérito policial, ele tem mais de um indiciado, 5, 6. E por esse princípio da divisibilidade, sabe o que acontece? O promotor, ele não é obrigado a oferecer denúncia contra todos. Ele pode pedir que continuem as investigações contra um dos investigados. E mais, se ele não oferecer denúncia contra um dos réus, um dos indiciados, não haverá sanção por esta inobservância. Não haverá sanção por esta inobservância. Está claro? Tudo bem? Então veja só, vamos fechar o quadradinho? Vamos lá? Princípio da divisibilidade da ação penal. O promotor não é obrigado a oferecer denúncia contra todos. Pode pedir o prosseguimento da investigação contra um dos indiciados. Tudo bem? Está claro isso? Então vamos fechar tudo até agora. Falamos de obrigatoriedade, falamos de divisibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Esse princípio também é conhecido por um outro sinônimo, que daí vai ficar fácil para você. Indisponibilidade ou indesistibilidade. Indisponibilidade ou indesistibilidade. Marcou? Indisponibilidade ou indesistibilidade. Dá para deduzir pelo nome o que significa, né? O promotor não pode desistir da ação penal. O promotor não pode desistir da ação penal. É isso mesmo. Não cabe ao promotor desistir da ação penal. O direito não é dele. O direito é do Estado. Portanto, ele não pode desistir daquilo que não lhe pertence. Tudo bem? Está claro isso? Agora veja só. Veja só. Você deve estar se perguntando aí na sua casa. Poxa, professor, mas eu já vi promotores pedirem absolvição do réu. E aí? Meu amigo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Notem. O promotor, ele não pode desistir da ação, mas ele pode pedir absolvição, porque ele acha que aquele réu não cometeu o crime. É verdade. Não misture os conceitos. Uma coisa é não poder desistir da ação penal. Ele não pode fazer um pedido no processo MM juiz, requeiro a desistência da ação penal. O promotor não pode fazer isso. Mas o promotor pode, ao final do processo, falar: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, eu, promotor, entendo que não conseguimos juntar provas contra esse réu, então peço absolvição. Está claro nisso? Está claro? Perceberam isso? Agora vem uma pergunta. Se o promotor pedir absolvição do réu, o juiz pode condenar? Como é que é, Madeira? É isso aí. Se o promotor pedir a absolvição do réu, o juiz pode condenar? Pode. O juiz pode condenar, sim. Está claro isso? Tudo bem? É óbvio que há pessoas que discordam disso. Eu, por exemplo, discordo disso. No entanto, o que eu quero que os senhores entendam é que a posição amplamente majoritária, amplamente vencedora na doutrina e na jurisprudência, é essa, de que o promotor pode pedir absolvição e mesmo assim o juiz pode condenar. Está claro isso? Tudo bem? Tranquilos? Ok. Vamos fechar os quadradinhos? Eu sempre acho que a gente tem que manter a coisa em foco.
falamos de obrigatoriedade, falamos de divisibilidade e falamos de indisponibilidade. Tudo bem até agora? Temos mais 2 princípios. O próximo é o princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Por este princípio, a acusação na ação penal pública é promovida por órgãos oficiais. A acusação na ação penal pública, ela é promovida por órgãos oficiais. Madeira, me parece evidente. Sim, mas vamos pensar nas consequências disso? Talvez os senhores já tenham visto no jornal a seguinte notícia. O promotor abandona a sessão de julgamento. O promotor não vai à sessão de julgamento. Ou o promotor abandona o plenário do júri. Pergunto para os senhores, se o promotor vai embora da audiência, se o promotor abandona o plenário, eu pergunto, pode o juiz nomear um promotor ad hoc? Ou seja, pode o juiz nomear um promotor para aquele ato? Entenderam o que é nomeação ad hoc? Nomear alguém para aquele ato? Está passando um advogado lá no corredor, o juiz, ei, advogado, amigo, vem cá. Olha, o promotor não veio, vem fazer essa audiência, vem. Pode o juiz fazer isso? Não, não pode. Por quê? Por causa do princípio da oficialidade. A acusação é promovida por órgãos oficiais. E o advogado não é órgão oficial. Quem é o único órgão oficial de acusação? Ministério Público. Está claro? Essa foi uma opção do legislador brasileiro. Você pode não concordar comigo, mas é uma opção antiquíssima do sistema brasileiro. Especialmente depois da Constituição, do artigo 129 da Constituição Federal, não há mais dúvidas aqui. O artigo 129 da Constituição Federal impede que o juiz nomeie um promotor para o ato quando faltar promotor. E o que faz, então, o juiz neste caso? O juiz não pode fazer nada. O juiz, quando muito, pode fazer uma representação correicional. O que é isso? O juiz vai representar o promotor na corregedoria. Mas lembra, o nosso sistema é acusatório. Nosso sistema é acusatório. Uma coisa é a função de julgar, outra de acusar, outra de defender. Separação de funções. É por conta disso que não se pode, em hipótese alguma, haver a nomeação de promotor ad hoc pelo juiz. Promotor para o ato. Tudo bem? Tranquilo? Falamos então do princípio da oficialidade. A acusação é promovida por órgãos oficiais. Ok? Pois bem, meus amigos, falta agora um último princípio da ação penal pública. O princípio da oficiosidade. O que é este princípio? O princípio da oficiosidade? Ora, por este princípio, os órgãos de acusação devem atuar de ofício. Sim, os órgãos de acusação devem atuar de ofício. Não precisam ser provocados. Isto é o princípio da oficiosidade. Os órgãos da acusação devem atuar de ofício. Não dependem da provocação de qualquer pessoa. Está claro? Tudo bem? Então, vamos fechar o quadradinho. Vamos rever os princípios que falamos até agora da ação penal pública. O primeiro princípio que vimos foi o princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. O promotor, presentes os pressupostos legais, tem o dever funcional de oferecer denúncia. Este princípio da obrigatoriedade também possui um sinônimo.
qual é